Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu sou o pastor Elias Soares, passando mais uma vez aqui para deixar um vídeo. E como você pôde ver aí na legenda, o vídeo é polêmico e quer dizer para você que você não leu errado. E quando Deus é contra o próprio Deus. Pois é, só para que você saiba, houve um momento na história de Israel em que Deus ficou contra ele mesmo. Pois ele deu uma ordem para Josué, que já havia sido dada anteriormente para Moisés, visto que Josué foi o sucessor de Moisés. Deus deu uma ordem para cada um desses líderes, e agora mais especificamente para Josué, para que ele obliterasse todos os cananeus. Esta era a vontade soberana de Deus. Foi um decreto que Deus deu para que todo aquele povo fosse obliterado. Em outras palavras, fossem eliminados. Esta era a vontade de Deus e este foi o decreto de Deus. Acontece que Josué não obedeceu à voz de Deus, não executou o decreto de Deus, não executou a vontade de Deus e deu vida para alguns desses cananeus, conhecidos como heveus, conhecidos como gibeonitas, que também era conhecido como amorreus e cananeus. Mas olha só, posteriormente, o rei Saul executou aquilo que era a vontade de Deus. Veja, Josué recebeu a ordem, o decreto de obliterar a raça. Não executou, deu vida para os gibeonitas. Posteriormente, vem o rei Saul e executa essa vontade de Deus. E Deus ficou contra ele, porque aquilo que era para ser uma satisfação da vontade de Deus, agora se tornou algo que ficou contra Deus, porque ele não gostou disso. E por esta razão, ele puniu o povo. Eu vou explicar para você. No livro de Josué, capítulo de número 9, os gibeonitas, eles fingiram ser pessoas distantes, pessoas que não faziam parte, que não fazia parte do povo cananeu. Eles se disfarçaram com roupas andrajosas, com odres rotos, pão bolorento, pão velho, e vieram ao encontro do povo de Israel para fazer o quê? Para poder enganá-los, dizendo que era um povo estranho, que vieram fazer aliança com Deus. Mas era mentira, era um disfarce. Eles faziam parte daquele povo que Deus decretou a sua morte, que Deus disse para que eles não vivessem. Mas o que ocorre? Josué não consultou ao Senhor. Os anciãos de Israel não consultaram ao Senhor e fizeram aliança com os gibeonitas. Passado algum tempo, alguns povos vieram guerrear contra os gibeonitas. E o que é que eles fizeram? Visto que tinham aliança com Josué, eles correram para Josué pedindo socorro. Foi quando então, como diz o outro, caiu a ficha de Josué. E ele descobriu que aquele povo fazia parte do povo que Deus havia decretado a eliminação. Mas e agora? O que fazer? Ele não podia mais matar, porque ele entrou em juramento, ele entrou em aliança com aquele povo, e ele não podia mais quebrar esta aliança. E não podemos perder de vista uma coisa: por que ele não podia quebrar? Porque Josué, ele era um representante de Deus, ele era um embaixador de Deus, e naquele momento, quando Josué abriu a boca, quem abriu a boca foi o próprio Deus. Deus ficou contra a sua vontade. Ele decretou a eliminação dos gibeonitas e dos cananeus. Mas Josué, como um representante de Deus, falando em nome de Deus, não consultando a vontade de Deus, ele faz aliança com os gibeonitas e faz uma aliança de vida, um pacto de vida, um juramento de que não iria mais matar. Agora Deus está contra Deus. Era para eliminar, mas agora Deus, contra ele mesmo, diz: agora não pode mais eliminar. Porque Josué, o seu representante,
fez aliança com os gibeonitas. E ele teve que conviver com esse povo. E ficaram como rachadores de lenha. Para quem ia morrer? Agora sobreviver como rachador de lenha é um prêmio. Era para ter sido eliminado. Mas ia viver entre o povo de Deus, no meio do povo de Deus, e vivendo, e indiretamente ainda, recebendo a bênção de Deus. Porque esse povo onde ele estava, era um povo abençoado, porque era o povo da bênção. Mas perceba uma coisa, futuramente começa o estado da monarquia, porque até então nós temos aí um período em que Deus governava através de um homem. Só que agora entra o período da monarquia, e o primeiro rei constituído chamava-se Saul. E Saul, no seu zelo, no seu cuidado, o que é que ele fez? Ele falou, eu vou executar a vontade de Deus, afinal de contas, Deus decretou a eliminação dos gibeonitas. E Josué falhou. Como eu sou zeloso, eu estou aqui parafraseando, eu vou executar a vontade de Deus. Ele vai lá e mata os gibeonitas. Neste exato momento, Deus se ira contra o povo, porque Saul é representante do povo. E o povo agora é punido por causa da atitude de Saul, que foi fazer a vontade de Deus. Entendeu? Então Deus agora está contra o próprio Deus. Só que agora, como é que nós podemos entender isso? Bom, na época de Josué, eliminar o povo, ou seja, os gibeonitas, era a vontade absoluta de Deus. Foi um decreto de Deus. Ele mandou fazer isso. Só que Josué, como representante de Deus, falando no lugar de Deus, ele vai e faz o contrário, coloca Deus contra Deus. Porque o que era para morrer agora ganhou vida. Portanto, a partir do momento que houve essa aliança, aquela primeira vontade de Deus deixa de existir. Deus agora não quer mais matar o povo, porque agora, através de Josué, ele fica contra ele e dá vida para os gibeonitas. Então agora, já não era mais a vontade de Deus que eliminasse os gibeonitas. O que fazer agora? Vem Saul, achando que está executando a vontade de Deus, quando, na verdade, não é mais a vontade de Deus, agora é a sua própria vontade, porque ele também não busca a direção de Deus para poder executar aquele antigo plano de Deus, que agora não era mais o seu plano. E vai lá e executa o plano, só que agora contra a vontade de Deus. Ele fez uma maldade, uma injustiça. Aquilo que era a vontade de Deus deixou de ser a vontade de Deus através de Josué, e a vontade de Deus agora é que os gibeonitas tenham vida. Só que Saul vem sem consultar a Deus, achando que estava fazendo a vontade de Deus, mas não é mais a vontade de Deus, e executa a sua própria vontade contra a vontade de Deus, executa os gibeonitas, e isso fez com que Deus se desagradasse. Qual foi a consequência disso? Deus então manda uma punição contra o povo. Houve uma fome de 3 anos, estava entrando para o 4º ano de fome. Agora, houve uma mudança do período da monarquia, ou melhor, do reinado. Saul deixa de ser rei e entra o reinado de Davi. E Davi começa a observar esta fome de 3 anos, entra no 4º ano e Davi vai perguntar para Deus, Senhor, por que esta fome? Qual foi a resposta de Deus? É por causa da casa sanguinária de Saul. E o que ele fez? Ele executou os gibeonitas. Peraí, mas não era vontade de Deus que se executasse os gibeonitas? Era, antigamente. Mas depois da aliança de Josué, já deixou de ser a vontade. Então Saul, como eu já disse, tomou uma atitude por conta própria, sem consultar a Deus. Deus se irou e manda esta agora punição. E então Davi diz, e o que é que eu tenho que fazer? Vai até os gibeonitas. E ele indo lá aos gibeonitas, porque o objeto da punição de Deus era essa pendência que havia entre Israel e os gibeonitas por causa de Saul. Portanto, Davi vai resolver essa pendência. E chegando lá, o que é que os gibeonitas dizem? Falar, nós não queremos nada, como se não fosse nada mesmo. Nós queremos apenas 7 homens da casa de Saul para executarmos estes homens diante do Senhor, para oferecermos ao Senhor. Olha só, hein? E então
Davi concordou. E o que é que Davi fez? Davi tinha no reino de Saul dois homens chamados Mefibosete. Um Mefibosete que era filho de Saul e um Mefibosete que era filho de Jonatas. O que é que ele faz? Ele poupa Mefibosete, filho de Jonatas. E por quê? Porque no início da sua carreira, quando ele estava fugindo de Saul, ele fez uma aliança com Jonatas. Davi fez uma aliança com Jonatas lá no meio do mato. Ninguém viu, ninguém sabia. Era só Deus que sabia. Olha, ele está passando um avião ali. Era só Deus que sabia. Mas Davi era um homem íntegro. Davi fez uma aliança com Jonatas. Passaram-se muitos anos e ele honrou o seu compromisso e não entregou Mefibosete, filho de Jonatas, para que fosse executado pelos gibeonitas. Mas entregou um filho, Mefibosete, de Saul e outros 6. Quando os gibeonitas enforcaram os 7 filhos de Saul, a Bíblia diz: a praga cessou. Você vai encontrar isso em 2 Samuel, capítulo de número 21. A praga cessou. Agora, alguém pode se perguntar: tá, a praga cessou, então Deus aceita sacrifícios humanos? É uma outra questão que está dentro desta questão polêmica de quando Deus fica contra o próprio Deus. Deus aceita sacrifícios humanos? O que vamos responder? Não. Alguém pode perguntar: e por que ele aceitou o sacrifício do seu filho? E por que ele pediu Isaque, filho de Abraão, para que fosse executado? Em primeiro lugar, no que diz respeito a Jesus, não é que ele aceitou o sacrifício simplesmente. Quem é que ofereceu o próprio Cristo para ser imolado? Porventura não foi o próprio Deus? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. É Ele mesmo que deu para si. E Ele estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é o próprio Deus oferecendo seu Filho para si mesmo. Agora, por que Ele faz isso? Porque Ele tinha certeza e sabia que no terceiro dia Ele ressuscitaria e Ele receberia o seu Filho com vida. E no caso de Abraão, Deus pediu realmente o filho de Abraão. Mas a pergunta que eu quero deixar para você é a seguinte: Abraão executou a morte de Isaque? É claro que não. Quando ele estava com o cutelo preste a executar, o que é que Deus disse? Não faças tal, porque agora eu sei que tu amas a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. E então foi tirado Isaque e no lugar dele foi apresentado um cordeiro, que tipificava o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Portanto, Deus não aceita sacrifícios humanos. E nem também aceitou o sacrifício da filha de Jefté. Jefté tomou uma atitude por conta própria. O fato de você oferecer algo para Deus não significa que necessariamente Deus vai aceitar aquilo que você ofereceu. Caim e Abel foram oferecer os seus respectivos sacrifícios. A Bíblia diz que Deus atentou para Abel e para o seu sacrifício, para a sua oferta, porém para Caim, para a sua oferta, Deus não atentou. Aí existem outras razões que a gente pode discutir em outro vídeo. Mas fato é, voltando então, a questão sobre Davi e Saul e também Josué. Só recapitulando, a vontade soberana de Deus é que se executasse o povo. Deus queria que executasse, mas Josué, como representante de Deus, não consultou a Deus. Os anciãos não auxiliaram Josué na consulta a Deus. E ele executou algo fora da vontade de Deus. A vontade era que os gibeonitas não existissem. Mas agora a vontade dele é contra ele, porque o representante dele fez aquilo que ele não queria, mas que agora acabou sendo, entre aspas, a sua vontade. Deus fica contra si mesmo. Ele, como representante do povo de Deus, Deus assina embaixo. Porque esse povo foi para Canaã para representar o Deus Santo, o Deus glorioso, majestoso. E ele era o representante de Deus, falava em nome de Deus. Então Deus não podia voltar atrás. Deus poderia acertar com o povo, mas e com os ímpios que não conheciam a Deus? Então já ficaria um testemunho
extremamente contraditório acerca de Deus. E por esta razão, Deus então anuiu com a atitude de Josué, que era o seu representante. Saul, inadvertidamente, agora achando que estava executando a vontade de Deus, mas não era mais a vontade de Deus. Agora a consequência fica para o povo. Davi então resolve a questão. Qual era o objeto da ira de Deus? O problema que havia entre Israel e gibeonitas. O problema foi resolvido? Foi. Não havia mais razão de Deus continuar punindo o povo. Não é que Deus mudou de ideia. Houve uma mudança no homem e na sua relação com Deus. Por esta razão, agora não havia mais motivo para que Deus executasse ou continuasse exercendo o castigo. Espero que você tenha gostado deste vídeo e quero dizer para você, por favor, compartilhe o nosso vídeo e faça mais uma coisa, deixe o seu like, deixe o seu comentário se você gostou, é muito importante para nós. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E eu ainda continuo aqui, olha que maravilha. Eita glória! Estamos aqui em João Pessoa, Paraíba. Pela primeira vez estamos aqui neste solo, contemplando a natureza. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Glorifique a Deus por esta grande maravilha. Ele é que deve ser glorificado porque Ele é o Criador, o Autor, sustentador da criação, como disse Abel Langston. Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e governa tudo. Olha aí, Deus sendo revelado na sua criação, conforme está no Salmo 19 e também outras passagens paralelas. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Um beijo para minha esposa que ficou em São Paulo, irmã Débora. Um beijo para Abigail, para o Davi e um abraço para todos vocês. Ontem participamos de um trabalho muito maravilhoso ali na igreja do pastor Daniel Wesley, que é o esposo da missionária Rebeca Cristina. Estivemos ali com o reverendo Napoleão Falcão e muitos outros abençoados irmãos. Glória a Deus. Amanhã temos mais um trabalho aqui em João Pessoa, para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe a todos.